Olá, a gente tinha definido antes o versor. Lembrem que eu tenho um vetor dado e aí eu construo o versor desse vetor, que também é um outro vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas módulo 1. A gente não tinha visto ainda como calcular isso, que é o que a gente vai ter que fazer agora, né? Então, lembrando rapidinho, esse era o meu vetor. Esse passa a ser o meu versor. No vídeo anterior vocês viram adição e subtração, agora a gente vai ver multiplicação por um número real, também conhecida como multiplicação por escalar, né? A ideia então de que o meu vetor, que tem módulo, direção e sentido, vai ser multiplicado por um número real. E aí eu quero analisar o que essa multiplicação vai modificar no meu vetor, se vai modificar o módulo, a direção, o sentido, se pode modificar dois ao mesmo tempo, se tem alguma que permanece constante. São essas ideias que a gente precisa discutir agora, tá? Então a ideia para começar é que eu tenha um vetor, V é um vetor e K é um número real qualquer. Eu quero estudar o que vai acontecer quando eu fizer um KV, certo? Então a gente vai dividir em casos tomando um K diferente de zero, como está escrito aqui, porque claro, se K for zero, isso tudo me daria o vetor nulo, certo? Qualquer vetor multiplicado por zero vai dar o vetor nulo, né? O vetor que a gente tem que lembrar tem esse tipo de notação. Como eu não estou muito interessado nisso, eu vou pegar um K diferente de zero e ver quais são as possibilidades. A primeira é, se K for igual a 1. Bom, se K for igual a 1, eu continuo tendo o mesmo vetor, correto? Vou fazer um pequeno esboço aqui. Suponhamos que esse seja o meu vetor V. Se eu for multiplicá-lo por 1, o módulo não vai mudar. Ele continua exatamente o mesmo vetor, o mesmo módulo, direção e sentido. Se a gente pegar agora o K maior que 1, ok? Qualquer valor real, não necessariamente inteiro, né? Fracionário, sem problema, irracional, sem problema. Eu quero multiplicar o vetor por qualquer número maior que 1. Então, utilizando o mesmo vetor V, só que a gente tem aqui o mesmo vetor V, e eu vou pegar um K igual a 2. O que vai acontecer? Eu tenho que ter um vetor 2V. O que significa isso? Significa esse vetor com mesma direção e mesmo sentido, mas com um módulo 2 vezes maior. O comprimento dele tem que ser o dobro do que eu tinha aqui, ok? Mas ainda tem uma possibilidade que é eu ter o valor de K entre 0 e 1. O que será que acontece agora, né? Se eu multiplicar o vetor por um número fracionário menor que 1, mas maior que 0. Então dessa vez o módulo vai encolher. Ao invés de eu ter o meu V, se eu tivesse um K como por exemplo 1/2, o módulo desse vetor vai se contrair à metade. Mas não muda direção e também não muda sentido. Este é o vetor 1/2 de V. Tá claro? Então, quando eu multiplico por escalar, o módulo pode tanto permanecer o mesmo, quanto expandir, quanto contrair. Essas são as modificações feitas no módulo. Para qualquer multiplicação, a gente já viu que a direção não altera. Quando é que vai se alterar o sentido? Quando os meus valores de K forem negativos. Quando eu multiplico o meu vetor por menos alguma coisa, né? Então eu tinha o vetor V e a partir de algum momento eu peguei um KV, considerando esse K menor que 0, então eu tenho na verdade menos alguma coisa V. Este vetor não tem o mesmo sentido desse. Com relação às modificações do módulo, vai ficar a mesma, né? Quer dizer, se a gente tiver um K entre menos 1 e 0,
um valor pequeno, né, ele vai contrair o módulo e mudar de sentido. E se a gente tiver um K menor que menos 1, ele vai expandir o módulo, mas mudar de sentido. E se a gente tiver o K igual a menos 1, ele mantém o módulo, mas só muda de sentido. Ok? Como eu tenho o vetor e o versor, eu estou interessado em estabelecer uma relação de como obter um do outro. Esse versor, né, que a gente está chamando de U, ele é calculado dividindo o vetor pelo seu módulo. Tá? A notação de módulo também é algo que a gente já estabeleceu antes. Bom, como a gente definiu a multiplicação, né, que é uma operação, essa operação tem as suas propriedades, né, tem propriedades da multiplicação por escalar. Para pensar essas propriedades, eu vou precisar de dois vetores, que é o U e o V, e dois escalares A e B. A primeira propriedade que a gente tem é associativa, né, de associar números. Significa que eu posso multiplicar os dois escalares em forma diferente, multiplicar ainda pelo vetor, isso tem que me dar o mesmo resultado. Essa a gente pode fazer também uma representação gráfica aqui, para a gente entender bem. Tá? Digamos que eu tenho o meu vetor V, é isso. E eu vou tomar o A como sendo menos 1 e o B como sendo 2. Certo? De um lado eu vou fazer A, B, V. Ou seja, os parênteses me indicam que eu vou multiplicar primeiro por B. É multiplicar esse vetor por 2. Então é ter essa direção com comprimento 2B. E depois eu multiplico por A, que é de valor menos 1. Que na propriedade que a gente viu anteriormente, né, isso vai mudar o sentido. Então a representação gráfica dessa operação, no final, seria isso aqui. Menos 2V. Ok? Eu estou interessado em provar que eu obtenho o mesmo resultado se eu fizer AB vezes V. Ou seja, se primeiro eu fizer o produto entre os escalares e depois o produto dele pelo vetor. Aqui é uma simples operação de números, né? Como A era menos 1 e B era menos 2, na verdade eu tenho aqui menos 2V, que equivale a pegar esse vetor, inverter e multiplicar por 2. Eu primeiro, então, estou invertendo o meu V e multiplicando por 2, que vai me dar o mesmo resultado, a mesma representação gráfica que a gente tem aqui. Na propriedade 2, a gente tem distributiva em relação à adição dos escalares. O que significa? Eu tenho dois valores, aqui são os escalares, multiplicados por um vetor. Eu posso ou somar esses valores, o resultado deles multiplicar pelo vetor, ou fazer o primeiro escalar vezes o vetor mais o segundo escalar vezes o vetor. A terceira propriedade também é distributiva, mas agora é com relação à adição de vetores. Eu tenho dessa vez um escalar e dois vetores. Eu posso primeiro somar os vetores e multiplicar pelo escalar, ou então multiplicar cada vetor pelo escalar e depois fazer a soma, que é uma propriedade que a gente já estudou. E a última propriedade é da identidade, né? Que é um valor, um vetor, multiplicado por 1 tem que dar o mesmo vetor, ele mesmo, que é aquela propriedade que a gente analisou aqui quando cai no... O versor, ele é versor de um vetor que tem o mesmo módulo. Não, esquece. 1, 2. A gente tinha definido